Desde hace más de 100 millones de años, las abejas están cumpliendo con su misión. Al diseminar la vida, a la vez que produce el alimento más rico y saludable del mundo, la miel de las abejas. Al lograr su objetivo en la tierra, las abejas se conectaron con los alimentos de la creación y también lograron el grado máximo de la evolución. Ellas lograron la perfección. ¿Y tú? ¿Sabes cuál es tu objetivo en la Tierra? ¿Qué podemos hacer con los cestos tan evolucionados? ¿Estás satisfecho con lo que haces todos los días? ¿Te sientes realizado al 100% con la actividad que desempeñas actualmente? ¿Estás produciendo los recursos necesarios para colaborar con la misión del ser humano en el planeta Tierra? Mis amigos y amigas, quien os habla es Armindo Vieira Jr. Para mí es una alegría teneros aquí en nuestro segundo día de entrenamiento. Si aún no pudiste ver nuestra primera lección, te recomiendo que no pierdas la oportunidad de verla. La primera clase es muy importante porque en ella te presentamos todo lo que necesitas saber para empezar en la apicultura. Lo que representa la implementación de un negocio apícola en tu vida y en tu propiedad. Cuáles son los costes de la implementación, el rendimiento de tu inversión y mucho más. Te presentamos todo lo que la apicultura puede traer en lo que se refiere a rentabilidad y cuáles son los cambios reales que se puede producir en tu propiedad, tu vida y tu rutina con su implementación. En la clase de hoy, mis amigos, nosotros vamos a poner en práctica la implementación del apiario. Como instalar la primera colmena en tu primer apiario. Vas a empezar aquí una gran caminhada rumbo a la independencia financiera, así como ya lo han hecho mis alumnos que tengo por toda Latinoamérica. Olha só que lugar maravilhoso! Hoje nós estamos aqui em Caldas Novas. Essa aqui é a Lagoa de Caldas que está aqui ao fundo. E a gente está aqui na fazenda do Douglas, do Pedrinho e da Alice, para poder mostrar para vocês todo o trabalho de apicultura. Aqui também emana muito mel. É uma terra do mel, com muita produção de mel, né, Douglas? É. Sensacional. Vamos pegar mais uma colmeia forte aqui, pessoal. Fala aqui pra turma aqui desse cavalete, cara. Rapaz, o bicho chega a estar assim, ó. Chega a estar meio enjambrado, né? Mas é aquele ditado, enverga, mas não quebra. Enverga, mas não quebra. Aguenta o tranco, né, cara? Douglas, pode subir aqui na escadinha também, ó. Pessoal, vocês vão ver aqui a super colônia aqui, que tá com 5 milgueiras, ninho sobre ninho, muita abelha, olha só. Beleza. O mel já tá operculado. Cara, pode trazer a melgueira, Pedro? Tá operculado. O mel, a quinta melgueira tá totalmente tomada, não cabe mais nada de mel. A colmeia tá toda tomada, ninho sobre ninho, 1, 2, 3, 4, 5, tá entrando agora aqui a sexta melgueira. Deixa eu vir aqui na distância para poder pegar a colmeia toda
dentro do cenário de vocês, olha só. Tá maior que meu pai. Maior que eu, ó. Maior que meu pai. Não, tira uma foto aí. Eu do lado dela. Tirei. Olha lá, cara, espetacular, né? Pedrinho, vai lá junto lá do seu pai lá, ó. É isso aí, Douglas e Pedro, Apiário dos Macacos, come aqui, ó, com 6 melgueiras. Meus amigos, Armindo Vieira Júnior da Cia da Abelha, do canal Cia da Abelha, passando aqui para mostrar hoje para vocês o apiário aqui do Vinícius e da Laís, um apiário maravilhoso aqui no Triângulo Mineiro, aqui em Araguari, e a gente vai mostrar aqui a super produção de mel dos dois, né, Vinícius? Ração proteica, caroço. Pessoal, primeiro exemplo aqui, ó, da super produção de mel. Pessoal, aí um sobreninho também foi colocado também semana passada, cara. Vamos ver como é que tá aí o estado dele. Uma semana, pessoal. Uma semana, olha que maravilha. Início agora tirando aí, para poder mostrar a melgueira de baixo. Lotada também de mel. Tá aí a colmeia aí, ó, toda cheia, o favão muito bonito, né? Muito mel. Tá vendo, Renato? O que você vai produzir daqui a um tempo? Sim, Renato. Cara, você quer sentir o peso de um favo desse? Pega lá, Renatão, sente o peso. De um quadro vazio, você já tem ideia do peso. Já. Você tá doido, moço. É mel, meu irmão. Isso, levinho? Parece que você tava com pouca força. Pai, eu acho que aí com 30 era grudado, moço. Não é pesado. 30 é pesado mesmo, tem nada grudado aí não, cara. É peso, meu irmão. Isso é o peso de uma melgueira. Quantas colmeias essa colmeia tem? 4 melgueiras mais o ninho, o equivalente a 6 melgueiras. 12 quilos de mel por melgueira. 70 quilos de mel. 5 melgueiras, pessoal, olha só. A última de cima deve estar enchendo e as outras lotadas de mel. Está na mesma situação da anterior, mas capturado por isca, né, Vinícius? Essa aqui tá lotada, meu amigo. Essa aqui tá mais cheia que a outra. Olha que beleza, pessoal. A melgueira totalmente topada de mel. Olha aí, ó. Topado de mel. Favo aí muito gordo, com muito mel. Vinícius está aí levantando, olha que maravilha. Todo cipa-uva, olha que maravilha, todo clarinho. Olha que coisa maravilhosa esse favo. Todo selado, mel no ponto de colheita. Essa colmeia aqui, 4 melgueiras cheias. Ela já tem aqui 50 quilos de mel, ela já tem armazenado. 50 quilos e está partindo para a 5ª melgueira, né? Ainda tem mais um mês de florada. Essa colmeia seguramente vai passar de 60 quilos de mel, né, Edmo? Muito mel, muito mel. Colmeia realmente muito cheia. Lindo, né, Janaína? Então, Armindo, eu sou o Carlos Della Libera, né? Minha formação, eu sou engenheiro civil, mas eu nasci na fazenda, né? O Carlos Roberto cria várias espécies de animais, investe em reflorestamento e produz muito mel. As atividades são integradas, o que torna a fazenda rentável e sustentável, como conta o Edson Ferraz. Serra do Roncador, Mato Grosso, na divisa do estado de Goiás. Calma aí. Irmão, prazerão ter você comigo aqui. Quero te agradecer demais pelo convite. Ô, Armindo, é um prazer enorme falar com você, rapaz, porque você é uma referência para nós todos, né? E principalmente para mim, viu, Armindo? Você foi a primeira pessoa que eu falei sobre a abelha quando eu tive a ideia. E até hoje, quando eu tenho qualquer dúvida,
A resposta é Armindo. Armindo, só Armindo. Né? E é muito bom. Há 23 anos, seu Carlos Roberto comprou essas terras no topo da Serra do Roncador. Formado em engenharia civil, o paulista fez morada na Fazenda Paraná, nome dado pelos primeiros donos da área, que ele preferiu manter. Quando a gente começou aqui em 95, o foco era a pecuária, formar as pastagens, né? Você vai aprendendo a conviver com a terra, né? E depois de um certo tempo, eu fui tendo essa consciência ambiental. Aquela coisa de só derrubar, tal, foi caindo assim a ficha, foi caindo aos poucos, a própria natureza foi me mostrando, não é bem assim e tal. Então, eu fui começando a trabalhar um pouco diferente. Para recuperar as áreas degradadas, seu Carlos decidiu reflorestar parte da propriedade com acácia. Eu fiz uma pesquisa na internet e descobri essa acácia. Na época não tinha nenhum plantio no Brasil e eu resolvi acreditar. Mas a árvore, que era apenas para corrigir o solo, se tornou o centro da diversidade de produção da fazenda. Com a acácia apareceram abelhas, milhares delas. É que a acácia, além de 2 floradas, ainda produz néctar o ano inteiro. Já são 1000 colmeias que produzem 4 safras por ano. Na última, de julho a outubro, foram 12 toneladas de mel. A fazenda trabalha pelo selo de produtor orgânico. O mel é envasado aqui mesmo, a indústria é toda automatizada. E o produto final é vendido para 5 estados. Desde sachês com 8 gramas até bisnagas com 560 gramas de mel. O quilo tem saído em média a R$ 80. A gente, no fundo, Armindo, como você aí, a gente não vende mel ou isso ou aquilo, a gente vende qualidade. É o que a gente tenta vender, qualidade. Produzir, né? Produzir qualidade. Dentro desse processo da busca de qualidade, de produzir bem, de produzir direito, né? Qualquer pessoa, você acha que ela pode ser um grande produtor de mel? E isso é uma verdade, porque eu tenho recebido tanto retorno de pessoas, amigo, que assistiram o programa e depois vem e fala, olha, eu vi aquele programa, eu fiz aqui, eu já estou produzindo aqui geleia aqui na minha chácara, já estou produzindo isso, produzindo aquilo. Eu acho que qualquer propriedade, pode ser o tamanho que for, ele consegue sobreviver se ele fizer abelha, frutíferas, umas coisas que pode fazer. Com qualquer propriedade, 1 hectare, 2, 10 hectares, dá para fazer e sobreviver, sabe? Dá para fazer. Com certeza. Olha, acredite no sonho e trabalhe com persistência. Eu sempre falo, tem muita coisa que dá errado. Para falar que dá errado, tem um monte de gente. Ninguém acreditava quando eu comecei. Ninguém. E hoje todo mundo fala, pô, que ideia maravilhosa. A mesma pessoa que falava que não ia dar certo, hoje fala que a ideia foi boa, né? Graças às abelhas africanizadas, um novo horizonte surgiu nessa terra tão encantadora e mágica, a Serra do Roncador. ¿Cuál es la primera cosa que necesitas para empezar el trabajo con las abejas? Has acertado si has pensado en seguridad. La seguridad debe de ser el primer elemento de la lista. Apúntalo ya todo lo que vas a necesitar. El primer elemento que debes comprar es un traje de apicultor. Su adquisición es el primer paso para empezar la apicultura con seguridad. El traje tiene que tapar todo el cuerpo y debe estar compuesto por la máscara, sombrero, guantes y botas. Si tu cuerpo no tiene ninguna parte expuesta, estarás libre de las picaduras de los aguijones de las abejas y de otros accidentes que pueden ocurrir. Si tienes este traje, se garantirá un trabajo tranquilo con las abejas.
Dentro de la gama de trajes disponible en el mercado, de distintos precios y modelos, desde el básico de bajo coste, que garantizan una protección media contra las picaduras, hasta trajes de alta tecnología, que garantirán una máxima protección contra las picaduras, pero con una inversión más alta. Opta por el modelo de traje que mejor se encaje en tu presupuesto y que te traiga más seguridad en tu trabajo con las abejas. El segundo artículo necesario para tu seguridad son los guantes. Así como los monos o trajes de apicultura, los guantes pueden ser de varios modelos, materiales y precios. El tercer artículo de gran importancia es el ahumador. Lo utilizamos como forma de protección contra las picaduras de las abejas, porque ellas pueden sentir que donde hay humo, hay fuego. Cuando se ahuma la colmena, las abejas se dirigen directamente a los panales para llenar sus buches de miel, o si acaso tiene que abandonar la colmena, que supuestamente está en llamas. Las abejas pican como los escorpiones, los cuales tienen que doblar sus abdómenes en 180 grados para poder clavar el aguijón. Pero cuando tiene sus buches llenos de miel, no puede doblarse, de modo que no te pueden picar, y así estarás seguro. Con el humo es posible dominar a las abejas, y cuando usas el traje, es posible protegerse de un grupo de 5% de las abejas que no se han llenado los buches en el momento del ahumado. Estas son las abejas de centinelas. Aunque las ahumes excesivamente, seguirán en sus puestos de defensa de la colonia. Entonces, la gente se viste con el traje para protegerse de los 5% de las abejas de los enjambres que pican, y las demás, que son los 95% de las abejas, son controladas por el ahumador. Cuando se utiliza el traje de apicultor y el ahumador, se garantiza en 100% de seguridad. Ahora puedes trabajar como te dé la gana. Después de la adquisición de los materiales de protección, el próximo paso es poblar tu apiario. Y entonces mucha gente se pregunta, ¿cómo conseguir mi primer enjambre? ¿Dónde voy a conseguir mis primeras abejas? La mayoría de las personas creen que hay que comprar las abejas. Sí, bueno, hay quien venda las abejas. Tú puedes comprarlas y empezar tu apiario comprando enjambres. Hay técnicas de atrapamiento en las cuales tú puedes obtener enjambres que ya están nidificados en termitas, troncos de árboles, tejados, grietas de rocas, etc. En este caso, hay una técnica infalible, la técnica de las cajas trampas de enjambres. Con ellas, las abejas vienen a ti. Nosotros presentaremos aqui agora um pequeno vídeo ensinando como harás tu primeira caja trampa para atrapar tu primeiro enjambre. Mira que bueno! Pessoal, para colocar então a caixa isca, a gente vai fazer da seguinte forma. A primeira coisa é colocar o arame nos quadros, ok? O arame é rapidinho, vocês vão ver aqui a colocação, como que é muito simples. O quadro que a gente vai colocar lá dentro da caixa isca, ok? Nós vamos aqui passar, é só o primeiro fio de arame, lembrando, né? Cada caixa isca vai receber 5 quadros, tá bom? Então tá aqui o quadro pronto, ok? Pessoal, a próxima etapa é a gente agora colocar a cera no quadro que a gente vai colocar dentro da caixa isca. Então eu vou lançar a mão da minha lâmina de cera alveolada, da cera de abelhas, encaixei aqui na ranhura do quadro, ok? Deitei o quadro agora aqui na tábua de incrustar. Pré-aqueci a carretilha, venho aqui agora ó, por cima do arame e prendo a cera no arame, ó. Ó como é que é.
A cera já sai aqui retinha, aqui, ó, pra gente colocar no próximo quadro. Esse quadro já tá com a cera aqui. Tá prontinho para poder ser colocado na isca. Maravilha! Coloquei agora os 5 quadros com a lâmina de cera. O próximo passo agora é eu fazer a fixação dessa cera no quadro. Para isso eu lanço mão de um caneco que tem cera de abelha líquida aqui dentro. Ela está sendo pré-aquecida aqui num fogareiro, ok? Um pouquinho de cera líquida, ó, para poder soldar essa tira de cera no quadro. Pessoal, nosso próximo passo é a montagem da caixa isca. A gente tem aqui uma caixa de papelão, que é a caixa que a gente utiliza para capturar abelhas. Ela tem dimensões definidas, nós vamos fazer a dobra dela aqui para poder colocar os quadros dentro. Pessoal, não tem desse negócio de usar lata de tinta, caixa velha, caixa de isopor. Isso aí não dá certo não. Isso vai triplicar o teu trabalho e o aproveitamento de enxames é muito baixo, muito pequeno. Caixa isca de papelão, vocês vão ver aqui agora. Vamos fazer aqui a dobra dele. A dobra aqui das beiradas aqui da caixa. Pegamos aqui a fita, vamos agora aqui prender a caixa. Passei a fita. Maravilha, presta atenção agora, pessoal. Olha como é que nós vamos fazer aqui a colocação dos quadros, ó. Eles têm as dimensões de uma caixa de madeira, de um núcleo de madeira Langstroth, de um núcleo de madeira padrão, ok? Ok? Coloquei os 5 quadros? Acabou não. O próximo passo, feromônio para atrair o enxame de abelha. Olha só como é que a gente faz aqui a colocação do feromônio. Com a tampinha, eu faço aqui a medição agora, ó. É uma caixa nova? Coloco aqui 2 tampinhas aqui, ó. Só jogar. Só jogar. Não tem burocracia, não tem frescura. Cheguei agora, vou fechar a caixa. E vamos também passar a fita. Aqui está a caixa isca pronta, mas ainda falta trabalho. E por onde que a abelha vai entrar? Ela tem que entrar por alguma entrada, tem que ter um furo. E a gente vai fazer esse furo aqui agora e mostrar para vocês. Aqui na parte de baixo da caixa, presta atenção, com o auxílio aqui de um estilete, uma faquinha, alguma coisa. Eu vou abrir aqui um rasgo, ó, um corte, de forma que essa beirada aqui da caixa, ó, ela tombe. De maneira que o que? A abelha vai chegar, pousar e entrar para dentro da caixa. Isso aqui é a entrada da caixa. O próximo passo nosso é passar o plástico de proteção da caixa. Vai ficar bom, cara. Não vai? Gente, o próximo passo então é o plástico. Ó, a gente vai utilizar aqui um rolo de plástico filme. Fiz isso aqui, ó. Já coloquei o feromônio, já coloquei a cera, já coloquei os quadros, já coloquei o arame. Agora vou pegar essa caixa e levar lá para o apiário. Ó, gente, nós vamos colocar a caixa isca aqui em mais um ponto de captura, tá? A caixa isca não pode ser colocada direto ao chão e nem pode ser colocada direto ao sol. Se você colocar a caixa isca direto ao chão, você só vai pegar formiga. E você não quer pegar formiga, você quer pegar abelha. Se você colocar a caixa isca direto ao sol, vai dar excesso de calor na caixa. A abelha também não entra com excesso de calor. O ideal é esse ambiente aqui, ó. Tá vendo que nós estamos no meio da mata, no meio da floresta? A abelha gosta disso. É o animal do mato. A gente tem aqui um local de tronco aqui, ó, que está numa meia altura, muito bom. Não está direto ao chão. Veja bem a colocação da isca. Vou chegar com ela aqui, ó. Ó o alvado aqui, voltado aqui para frente. Nós vamos colocar a caixa isca aqui no meio do tronco, ó, normal. Aqui pode colocar numa boa que não tem risco de cair, tá? Aqui pode ficar numa boa. Já está instalada a caixa isca. Pessoal, aquela caixinha isca que a gente espalhou, ó, já está aqui capturada. A abelha entrando aqui, trabalhando, carregando mel, pólen, já está até ferroando, tá? Nós vamos espalhar mais caixas iscas aí e fazer vídeo para vocês. É isso aí.
Maravilha! ¿Has visto cómo es fácil atrapar tu primer enjambre? Pero ahora te debes de estar preguntando, ¿cómo puedo llevar estas abejas que acabo de atrapar a mi apiario? Antes de hablar sobre esto, hablaré sobre el apiario. En primer lugar, ¿qué es un apiario? El apiario es, antes de nada, el lugar donde vamos a instalar nuestras colmenas. Es el área que has elegido para poner tus abejas. No se trata de un lugar cualquiera. Si eliges un lugar al azar, seguramente habrás has cometido un error al elegir. Hay variables que tú necesitas tener en cuenta a la hora de instalar tu apiario. La ubicación de tu apiario con relación a las fuentes de agua. Su ubicación, relación con el sol. La distancia del apiario en relación a la sede de la propiedad. El distanciamiento entre el apiario y las matas, donde se encuentra lo que llamamos el pasto apícola, flores y sabias de plantas. La posición del apiario con respecto a los vientos. Las vías de acceso entre rutas, caminos y carreteras. Son muchos los factores que se deben observar a la hora de la instalación. Hay muchos apicultores que se creen haber elegido un buen lugar para la instalación del apiario, pero no logran buenos resultados en la producción de miel. Nuestra propuesta es presentaros el lugar ideal para el montaje de tu apiario y así alcanzar la alta producción de la miel en un corto plazo de tiempo. Seguramente, el principal factor para la instalación del apiario es el pasto apícola. A veces puedes estar en tu propiedad rural y ves mucha selva y bosques, ves mucho verde y crees que es lo suficiente para que tus abejas produzcan miel. Pero tú ya te paraste a pensar la cantidad de alimento que aquella área es capaz de suministrar a tus colmenas. ¿Cuál es la cantidad de néctar que aquella selva puede ofrecer a tus abejas para que puedan producir miel? Ese es el primer punto que tienes que observar. Tú puedes hacer un mapeo vía satélite para saber la cantidad de pasto apícola existente en tu propiedad. Hoy el satélite te da todas las informaciones de forma gratuita. Es muy importante que hagas el mapeo vía satélite porque es a través de él que vas a saber la viabilidad de la apicultura en la región. Es él quien te va a enseñar el acceso de las abejas al agua, las distancias de seguridad entre el apiario y las residencias y principalmente cuántas colmenas se puede tener en aquel pasto apícola. Todos los días recibo decenas de mensajes de los alumnos preguntando: Maestro, en mi propiedad rural hay 5 hectáreas, ¿cuántas colmenas puedo tener? Maestro, mi propiedad rural tiene 100 hectáreas, ¿cuántas colmenas puedo poner? A las abejas no les interesa el tamaño de tu tierra. Yo dicho en la clase anterior, quien es terrateniente es la abeja y no tú. Las abejas recorren la distancia de 1,5 km para buscar néctar y polen. Isso quer dizer que quando tu eliges el punto donde será tu apiario, las abejas irán recorrer el rayo de 1500 metros para todas las direcciones, o sea, todas las 707 hectáreas alrededor de tu apiario son su pasto apícola. ¿Quieres saber el potencial de tu pasto apícola? ¿Quieres saber cuántas colmenas puedes poner en este pasto apícola? ¿Cuántas toneladas de miel puedes producir en tu propiedad? Entonces, el primer paso es hacer un mapeo apícola de tu región.
Há vários outros factores fundamentais que enseño a mis alumnos en la escuela de apicultura. Pero me gustaría enseñaros los principales puntos que debéis observar para que salgáis de este entrenamiento sabiendo elegir dónde poner vuestro apiario. Yo grabé en mi apiario una lección muy rápida donde puse las principales informaciones a vosotros sobre los puntos más importantes que debéis de tener en cuenta a la hora del montaje del apiario. ¿Lo vemos en el vídeo? Meus amigos, nós estamos aqui na área onde o apiário será instalado. A localização desse apiário, se você observar aqui comigo, toda essa área que está aqui atrás, ó, vai ser a área onde o apiário, o novo apiário da Cia da Abelha vai nascer. Então toda essa banda onde vocês estão vendo aqui de floresta, desde a parte de cima, descendo até a parte de baixo, é o local onde a gente vai implantar esse apiário. Por que a gente escolheu esse local? A gente está aqui num ponto de curva do rio Meia Ponte em relação à fazenda. Quem vem do outro lado do rio não consegue atravessar para o lado de cá, mesmo porque o rio é muito extenso. E aqui dentro da propriedade, de aqui até a beira da BR, é praticamente só a fazenda. Então nenhum estranho passa aqui. O tamanho da área que você gasta, se você medir toda essa área que a gente vai estar utilizando para colocar o novo apiário da Cia da Abelha, isso dá uma área de mais ou menos 350 metros quadrados. É um lote de uma área urbana. Você vai estar pegando uma fazenda aqui de 8, 10, 15, 20 alqueires e separando um pedacinho de terra, um lote, onde você vai implantar suas 30, 40, 50 colmeias. Então é perfeitamente viável a implantação de negócio apícola na sua propriedade. Então, dessa maneira que você estabelece a escolha do local que vai dizer para você aonde que você vai deixar as abelhas. Escolhendo um local desse, você vai estar implantando o apiário com tranquilidade, com segurança. Pessoal, agora que a gente definiu o local do apiário, eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto. Hoje às 7 da manhã o sol nasceu aqui, ó, nessa direção. Ele está pegando lateralmente na área onde vai ficar o apiário. Aí vocês pensam, mas Armindo, o apiário está sombreado. Tá, só que o capim aqui na frente está todo claro. Então o capim ele funciona como um reflexo para o apiário, atraindo as abelhas para o trabalho. Esse é o ponto adequado que você vai montar para o seu apiário. Pessoal, vocês podem ver aqui, ó, a turma está aqui fazendo a limpeza aqui da área onde a gente vai colocar as colmeias, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é a distância para a sede da propriedade. Dá uma olhada comigo, acompanha? Olha onde é que está a sede da propriedade. Está mais ou menos aqui, ó, 300 a 500 metros, com precisão em torno de 400 metros. Essa distância é a distância de segurança. A abelha não vai lá e de lá da casa ninguém também vê a abelha. Você pode ver que você só está vendo telhado. Então esse é o local do apiário. O apiário tem que estar escondido, não pode estar à mostra e tem que estar numa área assim, ó, no meio de uma baixada, no meio de uma mata, para poder ficar escondido em relação à sede da propriedade. Pessoal, outro motivo porque a gente escolheu o local desse apiário é porque ao fundo vocês estão vendo aqui toda essa barreira de floresta. Essa barreira de mata que vocês estão vendo, ela funciona como um quebra-vento. Então a gente não pode esquecer que o vento ele é crucial para você ter uma boa produção de mel, para que não chegue correntes de vento muito fortes. Eventualmente, correntes de vento que chegarem aqui vão passar por cima da mata e vão se dispersar, elas não vão chegar até a colmeia, prejudicando a alça de voo das abelhas. Esse é o ponto ideal para o apiário. Pessoal, outro motivo da gente ter escolhido esse local do apiário é porque muito próximo aqui, na baixada aqui da floresta, já aqui a 200 metros já está um riacho. O riacho que já vai desaguar no rio e que tem volume de água suficiente para a abelha buscar. Além de 500 metros, a abelha não vai buscar água. Ela vai buscar néctar, buscar pólen até 1,5 km. Mas água não. A água ela vai até 500 metros e a gente colocou o apiário nesse ponto porque está muito próximo do volume de água. A gente escolheu aqui o ponto em relação à posição da casa para a questão da segurança do apiário e a segurança para o apiário. Por que segurança do apiário? Porque se você está na sede da propriedade, a abelha nessa distância ela não vai lá ferroar você para poder incomodar você e as suas visitas.
No outro ponto é a segurança para a abelha. Hoje a abelha é um animal perseguido. Então a abelha tem que ficar no local o quê? No local escondidinho, no local fechado, numa baixada junto de uma matinha, para você poder instalar o apiário com segurança e não ter problema com o ladrão. O outro ponto na hora que você vai escolher o apiário, se você for dono da propriedade, é você escolher uma área com essas variáveis aqui. Então você tem que escolher um local igual a esse. Você não vai colocar aqui no meio do capim. Você vai colocar rente à mata, você vai colocar rente à floresta para poder o apiário ficar bem sintonizado, bem localizado em relação às áreas de pasto apícola. Se você está escolhendo um terreno de terceiro, você vai chamar o dono da propriedade, vai até a área que você escolheu, que é similar a essa que você está vendo aqui, e aí você vai junto com ele quantificar ali e determinar a localização do apiário. É muito importante quando você chama o dono da propriedade, você agir com muita integridade com ele. Então você não esconder a informação, você explicar que a abelha não há risco, que a abelha não ferroa, que você está obedecendo distância de segurança, que não tem problema para o gado que estiver aqui em volta. Então você tem que jogar limpo. Se você esconder a informação, já deu errado o seu apiário. Você explicar para o dono da propriedade que a abelha não é galinha caipira, que você enfia dentro de uma caixa e leva embora. Isso é abelha. Então, eventualmente, se ele precisar da área, ele tem que te avisar com pelo menos 6 meses de antecedência, deixar tudo isso ali escrito no contrato, para você não ter problema de com 1 semana, 10 dias do apiário montado, vir o dono da propriedade e mandar mudar o lugar de apiário. Pessoal, aqui vocês estão vendo que eu cheguei com o carro dentro do apiário. Tá vendo? Toda a área limpa aqui, ó, tudo terminado, tudo no ponto e o carro chegou aqui dentro. Quando a gente vier com as colmeias para cá, você vai ter colmeias para descer, colmeias para colocar no carro, melgueiras para poder descer, melgueiras para colocar no carro, abelhas para poder descer, abelhas para colocar no carro. Tem jeito de eu montar aqui uma trilha para poder deixar o carro lá longe? Não existe isso. Tem gente que monta apiário achando que é montar uma trilha de 200 metros para carregar material na padiola. Isso aí inviabiliza o apiário. O carro tem que vir aqui dentro para poder facilitar o seu trabalho na hora de trabalhar com as abelhas. Todas as colmeias, pessoal, tem que ficar juntas em um só lugar. Tem apicultor também que pensa, quando chega numa fazenda dessa aqui, que é eu colocar uma colmeia aqui, colocar outra colmeia a 200 metros, outra colmeia a 300 metros, outra colmeia a 500 metros. Não é isso. É você determinar o ponto do apiário a partir do mapeamento satélite e naquele ponto você colocar todas as colmeias reunidas. Aqui nesse apiário comporta quase 100 colmeias e essas 100 colmeias a gente deixa todas elas implantadas 1 metro uma da outra com distâncias regulares para a gente poder fazer um manejo e um trabalho sem problemas e sem acarretar perda de tempo. Você tem que lembrar que tempo é muito dinheiro, a mão de obra é algo que é pesado no apiário. Imagina eu com uma caixa aqui, a outra colmeia a 500 metros, a outra em outros 500 metros. Como que eu faço todo esse deslocamento? Fica caro o meu manejo, fica caro gasolina, fica caro o deslocamento, aumenta muito o meu custo de mão de obra. O tempo seu vale muito dinheiro. E você ter as colmeias implantadas e reunidas em um local só, isso vai trazer muita economia para você. Mis amigos, es eso lo que tu vas a necesitar para iniciar tu apiario. ¿Has visto cómo es fácil atrapar un enjambre? ¿Has visto cómo es fácil instalar un apiario? Si tú lo has logrado, ya tienes tu propio apiario. Ahora tienes que aprender a cómo producir la miel y principalmente cómo llegar a la alta producción de miel. ¿Te ha gustado la lección práctica hecha en el apiario con todas las informaciones importantes sobre la instalación y el poblamiento de apiarios? Si te ha gustado nuestra clase de hoy, deja tu comentario en la caja de comentarios. Yo voy a hacer todo el esfuerzo para contestar a las dudas y preguntas. No te puedes perder nuestra próxima clase, porque ella es la principal lección de nuestro entrenamiento. Es la clase acerca del manejo del apiario. Es en esta lección que vas a aprender todos los segredos para trabajar las colmenas y alcanzar la alta producción de miel.
La próxima clase será fundamental para que tengas logros en la actividad de la apicultura. Gracias a todos, un abrazo fraternal, hasta pronto.